trazendo aqui mais um vídeo com fazer comentários aqui da aula 13 da apostila do Mais Aprendizagem. Então aqui na aula 13, no item 1, no primeiro item, pede qual é o volume desse bloco em centímetros cúbicos, né? Então, para encontrar o volume dessa figura, o volume desse bloco, eu vou indicar esse volume aqui por V, e para encontrar esse volume, a gente vai multiplicar essas dimensões. A gente vai multiplicar o comprimento, multiplicado pela sua largura e multiplicado pela sua altura, que aqui está marcando 30 centímetros. Então, o volume dessa figura, que a gente pode chamar de um prisma de base quadrada, né? Ou podemos chamar também de paralelepípedo, que também tem o mesmo significado. Então, o seu volume eu vou encontrar quando eu multiplicar as dimensões. Eu vou multiplicar 9, que é o comprimento, multiplicado por 9, que é a largura, multiplicado por 30, que é a altura. Então, esse cálculo desses valores, eu vou ter 9 multiplicado por 9 dá 81, né? Então, você vai ter aqui 81, que vai ser multiplicado também por 30, né? Então, essa multiplicação, a gente vai encontrar 2.430, e como esse volume ele tem que ser apresentado em centímetro cúbico, né? Nós estamos falando de 3 dimensões, a grandeza que fica, no caso, centímetro cúbico, e veja que nós encontramos esse valor aqui na alternativa C, né? Então, o cálculo do volume é um cálculo simples, né? Mas que nós temos que fazer essas multiplicações somente. Você multiplicar o comprimento, multiplicado pela largura, multiplicado pela altura, né? Então, essa é a ideia para calcular volumes, multiplicar essas 3 dimensões quando nós estivermos falando de paralelepípedos e prismas em forma de bloco como esse que está aqui. Então, outra questão parecida está aqui na letra do item 2, né? Nós temos aqui, observe, se for comparar com o item 1, nós temos também um paralelepípedo, né? E a posição dele que mudou, ele está numa posição, vamos dizer, deitada, né? Mas ele tem o comprimento é 2, ou largura, eu posso chamar aqui de largura, ou 3 de largura, tanto faz. O importante é que, se você considerar essa grandeza aqui, comprimento, aqui você vai ter a largura e aqui você vai ter a altura. E o cálculo do volume, você vai fazer como nós fizemos no quesito anterior. O volume V, eu vou encontrar quando eu multiplicar 2 vezes 3 vezes 1,5, né? 1,5. Esse volume, multiplicando 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 1,5 vai igual a 9. No caso aqui, como a grandeza está em metro, a gente vai ter metro cúbico, né? Então, eu tenho 9 metros cúbicos, e esse valor aparece aqui também na alternativa C. Outra questão, ela já mistura duas informações. A pessoa tem uma caixa, né, de forma retangular. Essa caixa tem 5 centímetros de altura, tem o comprimento de 50 centímetros e tem uma largura de 20. E o Francisco, ele quer arrumar vasinho com mudas. As formas dos vasinhos é de um cubinho com 5 centímetros de aresta. Ou seja, o Francisco, ele quer... a pergunta é quanto pode arrumar na caixa uma quantidade de... quantos vasinhos vão caber aqui, né? Então, a ideia inicial é descobrir aqui o volume da caixinha e dividir pelo volume desse cubinho, né? Então, inicialmente, vamos fazer aqui o cálculo do volume da caixa, né? O volume dessa caixa aqui, ela tem essas dimensões: comprimento 50,
centímetro, multiplicado pela a largura 20, multiplicado pela altura, que ali está medido 5. Ó. Eu tenho aqui comprimento 50, largura 20 e altura 5 centímetros. Então, esse cálculo a gente vai fazer. Vamos usar aqui mais simples. Eu vou multiplicar 5 vezes 2 dá 10. Aí eu tenho 2 zeros, então vai dar 50 vezes 20 vai dar 1000. E 1000 multiplicado por 5 eu tenho 5.000. Então, o volume dessa caixa toda vai ser 5.000 centímetros cúbicos. A pergunta, quantos cubinhos de 5 centímetros de diâmetro vão caber aqui nesse volume? Então, se nós fizermos aqui o cálculo do volume desse pequeno cubo, que tem aresta 5, eu encontro, vou multiplicar aqui 5 vezes 5 vezes 5. Então, o volume lá daquele cubinho vai ser igual a 125 também centímetro cúbico. Então, agora, a gente pode perguntar quantas vezes esse volume vai caber neste aqui. Então, para isso, vamos dividir, né? Vamos pegar aqui o volume da caixa e vamos dividir pelo volume aqui do cubo. Então, eu vou ter aqui 5.000, que vai ser dividido por 125. Ó, na divisão de 5.000 por 125, esse valor dá igual a 4. E aí eu tenho mais um zero aqui, então eu tenho a divisão de 5.000 por 125 é igual a 40. Essas continhas aqui, que muitos não gostam de fazer, mas vamos fazer aqui. Eu tenho 5.000 dividido por 125. Ó, dividir 5.000 por 25, eu vou dividir aqui 500 por 125, que vai dar 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 2 vezes 4, 8 e 2, 10, vai 1. 2 vezes 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, 5.000, desculpa, 500 menos 500 dá 0, e eu tenho aqui mais um 0, eu vou baixar ele aqui e ele vem para cá. Então, eu tenho aqui também 40. Então, a nossa pergunta, quantos cubinhos de 125 centímetros vão caber em 5.000 centímetros cúbicos? A gente vai dizer que são 40 vezes, né? E aqui no caso é exatamente o 40 vasos, e cada um desses vasinhos tem, cada um desses cubinhos tem um volume de 125 centímetros cúbicos. E o item 4, que também é uma aplicação direta lá do volume, né? A gente vai fazer aqui o cálculo do volume. Aqui a questão fala de um nome aqui, prisma, né? Como nós já falamos, porque eu posso chamar aqui de paralelepípedo ou de prisma, você tem o mesmo significado. Então, aqui nesse prisma, ou nesse paralelepípedo, observe que o comprimento é 4, a largura é 4 e a altura é 12. Então, o seu volume vai ser 4 multiplicado por 4, né? Esse pontinho aqui significa multiplicação, e multiplicado por 12. Então, o volume dele eu vou encontrar multiplicando 4 vezes 4, 16. 16 multiplicado por 12, que é a outra dimensão. Então, aqui eu tenho 12, vai 1. Aqui vai ficar 3, né? 1 vezes 6 e 1 vezes 1. Então, 2, 9 e 1. Eu encontrei aqui 192. E como aqui está em centímetro, eu tenho 192 centímetros cúbicos. E esse valor se apresenta aqui no item B. E o volume, a questão 5, ele faz uma pergunta: o volume de um cubo de aresta 5 é em centímetro cúbico quanto? Ó, nós já fizemos esse cálculo aqui. Ó. Quando nós fizemos aqui o cálculo, nós encontramos aqui 125, né? E a pergunta, se ele tiver 5 de aresta, ele vai ter 125 de volume, no caso aqui centímetro cúbico.
E a última questão, que é um desafio, ela requer que a gente faça algumas contas, e essas contas elas levam um certo tempo, né, para a gente fazer. Mas vamos tentar mostrar para vocês aqui da melhor maneira possível o entendimento dessas questões. Ou seja, a pessoa chega lá em um lugar que vende material de construção e ele diz que quer comprar uma caixa d'água no formato cilíndrico. Se é no formato cilíndrico, essa figura vai ter esse formato aqui. O formato cilíndrico seria dessa maneira. Só que ele só tem uma condição, ele quer que o volume aqui dessa figura, ele quer que o volume dela seja igual a 50 metros cúbicos. Aí o rapaz lá da loja diz para ele, né, diz lá para o condomínio que tem esse reservatório nessa dimensão. É o diâmetro 2,38 e uma altura de 11,4. Se eu for comparar aqui, ele teria essa altura dele medindo 11,40 metros e o diâmetro dele de 2,38. Então ele vai dizer assim, olha, eu tenho aqui um reservatório que tem um diâmetro de 2,38 metros e tem uma altura de 40 centímetros. Então, nesse caso aqui, eu teria que, primeiramente, para encontrar esse volume, que aqui no caso nós já temos que ele quer de 50, então, para encontrar o volume aqui dessa figura, eu teria que multiplicar a base vezes a altura. Só que a base dele, essa parte aqui de baixo, o que nós estamos sabendo aqui é que o diâmetro dele é 2,38. Ou seja, o diâmetro uma medida passando aqui pelo centro dele e indo até a borda aqui do outro lado. Mas o que eu posso tirar daqui do diâmetro? Olha, para encontrar a área da base, vamos lembrar aqui que a área da base aqui dessa figura, essa área da base ela é um círculo, né? A área da base aqui para nós, ela é um círculo, certo? Ou seja, essa área aqui da base, ela tem um formato de um círculo, né? Vamos dizer, eu vou mudar aqui para que vocês vejam melhor. Ela tem esse formato aqui, né? Então, para encontrar a área de um círculo, eu tenho que saber a medida do raio. Lembrando que num círculo, o raio é a metade do diâmetro, né? Então, se aqui eu tenho, nessa figura, um diâmetro de 2,38, ou seja, de um lado ao 2,38, é porque o raio é a metade desse diâmetro. No caso, o raio aqui, eu vou chamar aqui de R, ela mede 1,19, né? Eu vou aumentar aqui mais essa figura para que a gente possa ver melhor aqui. Então aqui eu teria assim. Vamos colocar assim. Então nessa figura aqui, eu tenho, vamos chamar ela de um círculo, né? E esse círculo, o diâmetro dele ali na questão está dizendo que ou seja, essa medida toda dele aqui, ó, é 2,38, certo? Então quer dizer que o raio, esse pedacinho aqui, é a metade do diâmetro, ou seja, é 1,19, já que o diâmetro é 2,38, o raio ela mede 1,19, já que o diâmetro é 2,38. Então, para encontrar esse volume, eu tenho que saber primeiro essa área da base, e para encontrar a da base, eu tenho que encontrar a área deste círculo aqui. E para encontrar essa área, eu vou ter que encontrar primeiro
a área do círculo. E para encontrar a área do círculo, eu tenho que usar aquele número, né, o π, multiplicado pelo o raio ao quadrado, certo? Então, essa fórmula aqui ela vai permitir que nós encontremos a área de qualquer círculo, né? Veja aqui que a questão já trouxe para nós usarmos o valor de π, um valor aproximado de 3,14. Então, para encontrar a área deste círculo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, a área do círculo é igual ao valor de π, eu sei que ele é 3,14, vou escrever ele aqui, e vai ser multiplicado pelo raio ao quadrado. O raio ao quadrado é eu multiplicar o raio vezes o raio. No caso aqui, eu tenho 1,19 multiplicado por 1,19, certo? É um númerozinho decimal, né? Muita gente tem dificuldade de trabalhar com eles, mas aqui é multiplicar 3,14 vezes 1,19 vezes 1,19, né? Então, essas contas, elas têm que ser feitas na ponta do lápis, né? Aqui, para otimizar, eu vou fazer aqui no computador, eu tenho 3,14, vou multiplicar por 1,19, de novo, vezes 1,19, e a gente vai encontrar o volume, né? O volume não, a área aqui do círculo, medindo 4,44, eu vou botar 4,44 aproximado. Então, a área aqui do círculo, ela está dizendo aqui para mim que ela é 4,44 metros quadrados, certo? Aqui vai ser metro quadrado porque é apenas a área aqui da base, certo? Então, agora, para encontrar o volume aqui dessa caixa, eu já tenho que a área da base, que é 4,44, é a área da minha base, 4,44, né? Multiplicado pela altura. Então, eu tenho aqui 4,44 metros quadrados, que é a área aqui da base, multiplicado pela altura, que aqui é 11,40 metros. Então, esse volume dessa figura, a gente vai também multiplicar essas grandezas aqui, 4,44 vezes 11,4. Então, aqui a gente vai encontrar um número 50,69, e agora eu vou escrever metro cúbico, né? Porque eu estou multiplicando aqui m ao quadrado por m elevado a 1, então eu tenho aqui a outra dimensão. Então, o volume dessa primeira caixa d'água aqui, ó, o volume dessa primeira caixa d'água, desse primeiro reservatório, ele é de 50,69 metro cúbico. Esse aqui já atende aqui, né? Porque ele quer uma que comporte 50 metros cúbicos. Isso aqui já passa um pouco de 50 metros cúbicos. Então, para não fazer outras contas, esse aqui, ele já vai ter um volume menor. Ó, esse aqui tem o mesmo diâmetro desse de cima, mas ele é bem mais baixo, né? Então, eu posso dizer, só por esses números, que o volume desse reservatório H, ele também é menor do que 50 metros cúbicos, né? Como também esse aqui tem um diâmetro maior, 2,5, mas a sua altura só é de 9. Então, esse aqui também vai ter um volume menor do que 50 metros cúbicos, né? E o F, ele é bem mais alto, né? A gente poderia ficar em dúvida sobre isso, mas também já fiz aqui os cálculos. O mais conveniente aqui
se comprar a caixa d'água que né, o reservatório que a alternativa correta aparece aqui na letra A. Então, são continhas que a gente tem que fazer para mostrar para vocês como é que elas são feitas, e observe com muita atenção que o entendimento ele acontece.